Olá pessoal, turma de agronegócios, aqui é o professor Tarcísio com a disciplina de gestão ambiental. Lembrando vocês que essa já é a nossa segunda aula, tá? Naquele modelo um pouco diferente, né? Nesse período de pandemia agora eu estava fazendo várias pequenas aulas para as disciplinas e eu mudei e resolvi, ficou muito mais simples inclusive, e acredito que para a vida de vocês também gravarmos aulas mais longas, envolvendo uma quantidade maior de conteúdo e que vocês possam fazer uma atividade avaliativa para cada aula dessa. Como a aula dura mais, nesse novo modelo, você também não tem aquela obrigatoriedade de assisti-la toda de uma vez, porque nós vamos dar um intervalo maior de tempo para você assistir e fazer essas tarefas e postar no Classroom, beleza? Bom, então lembrando que na primeira aula a gente viu, basicamente seria uma definição de gestão ambiental, de tratar os problemas ambientais, quais são esses grandes problemas ambientais que se enfrenta e como que isso acaba ocorrendo especificamente no mundo rural, que é o nosso caso do agronegócio, né? A gente se concentrou mais ali naquela faixa que é dentro da porteira, que é na questão da agropecuária. Mas por quê? Porque a gestão ambiental não vai valer para os outros setores depois da porteira e antes da porteira? Lógico que vai. Só que, na verdade, isso já está num processo muito mais avançado, porque você está falando justamente o quê? Das indústrias. E as indústrias, elas já têm um sistema de gestão ambiental razoavelmente amadurecido, não só no mundo como no Brasil também. Aonde que nós temos a coisa mais crua que precisa desenvolver é justamente esse controle ambiental, aonde? Dentro da atividade agropecuária. E que também já tem alguns modelos, e nós vamos ver isso nessa aula de hoje. Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver mais especificamente o que é gestão ambiental, o que é um sistema de gestão ambiental, quais os sistemas de gestão ambiental aplicáveis à agropecuária existem, a importância deles, inclusive, e depois nós vamos começar a fazer um pouquinho, uma pequena introdução da aplicação de um sistema de gestão ambiental. E nesse caso nós vamos escolher, óbvio, a ISO 14000, que é a que nós temos mais naturalidade com ela, mais conhecimento sobre ela e bastante aplicável, tá bom? Mas vamos lá, então primeiro vamos entender por que essa questão de fazer gestão ambiental. Tá? Por que fazer gestão da produção ambiental da produção de alimentos? Então olha o que Kitamura e Arens falam nessa definição, né? Nessa observação. Observa-se que a preferência por alimentos seguros e saudáveis e cujas matérias-primas tenham sido produzidas com responsabilidade ambiental e social. Então vocês vão perceber, tá, gente, já parando aqui para fazer uma observação, que a gente vai falar mais especificamente de gestão ambiental. Porém, quando nós estamos falando da gestão de produção segura de alimentos, nós vamos passar pela gestão ambiental, pela gestão social e a viabilidade econômica, aquele tripé da sustentabilidade. Então, já podemos nesse momento fazer essa diferenciação. A gestão da produção de alimentos, por exemplo, de frangos, avicultura, de suínos, de fruticultura, ela é uma visão mais ampla, porque ela vai envolver toda a produção. Então, é a gestão no âmbito social, ambiental e econômico. E dentro desses, então, como eu acabei de citar aqui, nós vamos ter um setor que é a gestão ambiental. É lógico que os três não se separam, tanto que por isso que a gente chama de o tripé da sustentabilidade. Mas vamos lá. Então, essa preocupação por alimentos seguros, saudáveis e que foram produzidos com responsabilidade social e ambiental é crescente e irreversível, e é mesmo. E a certificação, agora prestem atenção nisso, prestem atenção, porque isso que vou dizer assim que é a essência disso tudo existir, a certificação materializa o atendimento a um direito básico do consumidor, que é o direito à informação. Então vamos lá, vamos detalhar essa afirmação aqui do Kitamura e Arens. O que ele está querendo dizer é o seguinte: antes, a produção de alimentos era feita no próprio município. Aliás, no próprio vilarejo. Então você estava comendo ali sabendo que você produziu aquele porco, aquela galinha, ou ele foi produzido pelo seu José, pelo seu João, que você conhecia.
e que se brincar no final de semana você visitava o sítio dele, você via as galinhas e os porcos que ele criava. Porém, isso foi mudando. E esses animais, essa produção de alimentos, começou a vir de lugares cada vez mais distantes. E hoje, como que é essa produção de alimentos? De países, de continentes distantes. Você imagina, nós enviamos muita produção para a China, tanto de alimento que vai ser, no máximo, né, carne, por exemplo, sofrer cortes, algumas adaptações para serem vendidas, como nós entregamos soja, que vai passar por um processo de industrialização, vai tirar óleo, vai resultar o farelo. Esse farelo vai engordar suínos, que vai servir de alimentação para eles. Em outros países ali do Oriente, nós enviamos, né, toneladas de carne bovina, suína, de frango então nem se fala. E as pessoas hoje elas estão preocupadas. A preocupação é, e a minha segurança? Do que estou me alimentando? Esse alimento é seguro? Ele está contaminado por uma bactéria, por uma toxina, por um vírus? Vivendo em períodos de pandemia como esse, fica muito claro, muito fácil vocês enxergarem isso. Essa preocupação com a qualidade do alimento. E aí, como é que você vai provar isso? Como é que alguém vai sair, né, gente, de um Oriente Médio lá e vir aqui? Então, nós precisamos ter um sistema que comprove que aquele alimento foi produzido com segurança, que é um alimento isento de toxinas, de contaminantes, né, a forma com que ele foi produzido aqui. E não tem como esses milhares de consumidores virem aqui. Então, o que acontece? Existem empresas que vão fazer essa fiscalização, são empresas e são pessoas idôneas, então elas são imparciais, elas são neutras, de confiança, e elas então vão conhecer esse sistema produtivo, vão conhecer essa cadeia produtiva e vão dizer, olha, realmente esse alimento aqui é produzido em tal e tal condição, então portanto a segurança é grande, é um alimento limpo, ele é tratado assim, num frigorífico, parará, com máquinas, com equipamentos, com funcionários treinados, tem esse sistema de segurança, desde a chegada, né, dos animais para o abate, a limpeza, depois o invase daquilo tudo. E aí então é emitido um certificado de garantia. Então esses milhares de consumidores vão ter aqui 1, 2, 3 empresas que vão fazer esse papel de fiscalização. E vão emitir então essa certificação, garantindo que esse produto é seguro. Só que para que esse certificado, tá, seja possível essas pessoas fiscalizarem, elas têm que chegar dentro daquela empresa que está produzindo, dentro daquele frigorífico, dentro daquela fazenda, e tem que ter um sistema organizado. Tem que ter uma lista de como a coisa é feita para que eles possam percorrer esses diversos itens. Vamos imaginar aqui que um fiscal desses fosse de uma forma aleatória numa propriedade que não tem organização nenhuma e ele não tem método nenhum. E ele deixasse de fiscalizar, por exemplo, a aplicação ou não, ou a forma da aplicação dos agrotóxicos. E ele fosse, pá, desse um carimbo ali, o selo da certificadora. Vocês perceberam que furo isso? Então o que vai acontecer? Tem que ter uma lista que é elaborada por especialistas, por estudiosos. Essa lista vai ser percorrida por aquele agente de fiscalização e ela vai ser percorrida pela empresa. É óbvio que essas listas são perfeitas? Não, sempre tem alguma coisa ali que precisa ser complementada. Mas ao percorrer essa lista, esse checklist de tudo que tem que ser inspecionado, a segurança quando estão se emitindo aquele selo, aquela certificação é muito maior. Porque olha, eles pegaram, né, uma grande lista que é feita por vários estudiosos, pessoas experientes nesse mercado, e eles conferiram item por item desses aqui. Bom, porém, isso foi ampliando, tá? Não só pela questão da segurança alimentar, mas também por saber assim, escuta, qual que é a condição de trabalho das pessoas que trabalham nessa empresa? Quando você está falando, por exemplo, de países na Europa que tem consumidores com uma condição de conscientização social muito maior, condições econômicas muito maiores, eles querem saber. Tem trabalho escravo? Tem trabalho infantil? Essas pessoas têm segurança? Elas recebem salários dignos para estar produzindo esse alimento? Porque senão, eu prefiro procurar de um país que ofereça isso. E mais ainda,
Eles querem saber também se esse país que está produzindo tem preocupação com o meio ambiente. Ah, mas o país é nosso, o que eles têm que se preocupar? Eles têm essa preocupação hoje do meio ambiente como um bem difuso. E não é um bem difuso a um país, a população de um país. Não, hoje tem-se aquela visão de que o meio ambiente é um bem difuso da humanidade. Por isso que às vezes é um pouco difícil entender essa briga, essa disputa de falar a Amazônia é nossa, eles estão interessados nos nossos minerais, Paraná, tal, no petróleo. O que acontece na água, o que acontece é que empresários, líderes políticos, sim, podem estar de olho nos recursos hídricos, nos recursos de biodiversidade, em minerais, petróleo e tudo mais que possa ser encontrado nesses ambientes que são preservados no Brasil. Porém, a sociedade, por exemplo, na Europa, as pessoas, na sua maioria, não estão interessados nisso, porque são pessoas como você, que trabalham, ganham seu salário e vai para casa. A diferença é que essas pessoas elas foram educadas dessa forma, elas pensam desse jeito, que o meio ambiente é um bem difuso. E eles, inclusive, essas pessoas, quando você conversa com um europeu comum, não estou falando com o presidente de um país ou com um CEO, né, de uma grande empresa que tem investimentos aqui no Brasil. Quando você conversa com o europeu comum, quando ele faz essas críticas, quando ele participa dessas campanhas, inclusive ele acha que ele está ajudando os brasileiros. Então a gente não pode confundir essas coisas, tá? E esse consumidor europeu, ele quer saber se essas empresas estão cuidando do meio ambiente na sua atividade produtiva. E para isso, então, precisa também esse certificado ambiental. Então, relembrando, quando está se certificando, tá, gente, uma produção de alimentos, na verdade é um trabalho mais amplo, porque é as questões econômicas, sociais e ambientais. E nós aqui vamos dar uma olhada, né, se preocupar um pouco mais nessa disciplina com a gestão ambiental. Tudo bem? Então, ó, dá só uma olhadinha nesse esquema que eu vou mostrar para vocês. Você tem um mercado consumidor. No caso da União Europeia, um mercado de aproximadamente 500 milhões de pessoas, mas com, na maioria dos países lá, um bom poder de consumo. E são pessoas conscientes, críticas, que querem comprar um alimento que esteja aprovado socialmente e ambientalmente. Por exemplo, a questão da produção orgânica, como eu estou mostrando aqui nesse esquema. Ó, essa produção orgânica, show de bola, tem um mercado enorme, como eu vou discutir para vocês. E tem uma certificação, inclusive, específica para produtos orgânicos. Mas para isso precisa do quê? De uma certificação. Precisa que alguém, que é uma empresa séria, imparcial, né, de confiança, venha aqui, percorra todo esse sistema produtivo e fala, opa, esse aqui é orgânico, pá, tem o selo. Por isso, gente, que precisa do quê? De toda uma gestão da produção. Todo um sistema de gestão para que o agente de fiscalização possa percorrer esse checklist e que o produtor possa se organizar, porque senão ele também fica igual barata tonta, né? O que ele arruma? Então, quando ele pega essa lista, ele sabe o que ele tem que melhorar dentro da própria empresa. É lógico que essas listas, tá, pessoal? Não é que elas vão chegar prontas, o cara aplica em qualquer empresa. Não. Elas têm que fazer adaptação à realidade da empresa. Mas é muito mais fácil, por quê? Porque ela já traz todos os detalhes que precisam ser seguidos, que precisam ser estudados e melhorados dentro da empresa. Beleza? Bom, aqui para vocês terem uma ideia, eu estou apresentando para vocês agora como que anda, tá, gente? Um relatório do Inmetro esse, né, um gráfico relatório do Inmetro, como que anda o número de empresas hoje que tem vigente, que estão válidos, os sistemas de gestão, né, de controle de qualidade da própria gestão da empresa, que é a ISO 9000, e no caso da gestão ambiental, que é a ISO 14000. Então vocês vão perceber aqui, ó, que hoje, tá, gente, que tem o seu sistema de gestão ambiental válido, que apresentaram, deram continuidade, renovaram, tá, que se basearam, né, no sistema brasileiro, 8.711 empresas, instituições que têm a ISO 9001 e 519 que estão fora do sistema brasileiro de avaliação de conformidade.
No caso da ABNT 14.000, né, ABNT NBR 14.000, nós temos 952 empresas pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade e temos 17 que seguiram outros modelos que não é o brasileiro. Tá, então isso também é interessante você saber, que é o seguinte: essas normas de conformidade, essas normas de certificado, elas, na verdade, elas não são normas obrigatórias. A maioria desses casos são voluntária a participação da empresa. Ela opta por participar daquilo. Estão entendendo isso? Então não é obrigatoriedade. Ah, tá no Brasil, você tem que seguir essa norma da BNT? Não obrigatoriamente. Você pode seguir outras regras, outras normas. Aí o que você vai fazer? Você vai chegar no mercado e você vai apresentar o seu produto. Você vai falar, ó, o meu produto, ele passou por essa avaliação. Ó, ele tem um certificado aqui da ABNT, da ISO, por exemplo. Na verdade, a ISO é internacional. E é aplicado aqui no Brasil através, né, é adaptado aqui no Brasil através das nossas normas, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas elas, na verdade, são regras internacionais. Por isso, muito aceitas. Mas necessariamente tem que ser essa? Não. Você pode usar um outro modelo que seja mais interessante para aquele mercado que você está buscando. Ou, às vezes, uma questão de custo também, é um valor menor para implementar, porque você vai arcar com esse custo, a empresa vai arcar com esse custo de ter essa aprovação, ele vai pagar por tudo isso. E no mercado que ele está querendo conquistar, uma outra forma de certificação é mais interessante. Então, é um processo voluntário. Agora, por que tanta preocupação assim? É que lá do outro lado, o mercado consumidor pode ter a seguinte atitude. Eles podem não necessariamente exigir um certificado de gestão ou de gestão ambiental, mas eles podem dar preferência. Então, eles podem abandonar, né, consumir o teu produto e passar a consumir de um outro país, de um outro produtor, de uma outra empresa, de uma outra cooperativa que tenha essa certificação. E há casos em que, para se apresentar como vendedor, já tem que ter a certificação. Senão eles simplesmente não vão procurar. Por quê? Normalmente já é no mercado onde muitas empresas que estão oferecendo aquele produto, aquele serviço, já estão certificadas. Então o consumidor, o comprador, ele se dá o luxo de exigir. Ele fala, ó, se não tiver essa ou essa ou essa certificação, eu não vou comprar. Então não tem nem como você se apresentar, né, como um fornecedor para aquele comprador. Beleza? Então tá aqui, ó. Tá o total de certificados nacionais emitidos pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade e que estavam válidos até esse momento que eu tirei o gráfico aqui. Tá? Bom. Só um minutinho aqui que tá abrindo de novo o PowerPoint. E o que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, é a evolução das certificações da ABNT 14.000, que é a de gestão ambiental, nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Mais uma vez, aqueles que foram emitidos dentro do sistema brasileiro e fora do sistema brasileiro. O que você vai perceber? Que 2016, nós tínhamos 429 emitidos no ano, zero praticamente do que foi emitido dentro do sistema brasileiro. Em 2017 já surgiram, caiu um pouco o total, né, para 354, mas 87 foram emitidos dentro do sistema brasileiro. 2018 cresceu muito os que foram produzidos pelo sistema brasileiro, então o total foi 691 e no sistema brasileiro foram 398. Em 2019 caiu bastante, praticamente metade, foi para 347. Só que desses, 312 são dentro do sistema brasileiro. E é óbvio que 2020, como seria de se esperar, nós tivemos uma queda muito grande por causa da pandemia. Isso é evidente, muito provavelmente o fator decisivo foi esse. Só que, mais uma vez, a diferença ficou maior ainda, porque dos 166 que foram emitidos no ano, 162 foram pelo sistema brasileiro. Então isso prova como está melhorando, né, o sistema brasileiro, e as pessoas estão procurando, as empresas estão procurando mais esse sistema. Aqui nós temos uma análise do que aconteceu com a ABNT
9.001, que é essa de gestão, né? O total dos que estão válidos, os que foram vencidos, os cancelados em verdes e os recertificados. Então percebam vocês que nós estamos com um percentual relativamente constante, que estão sendo validados, que estão válidos, que estão sendo recertificados ali em roxinho. O número do que está vencendo também tem ficado mais ou menos estável, né, durante esse período. E a tabela aqui ela não ficou legal conforme ela é montada ali na internet. Então os suspensos eu tirei para uma tabela à parte. Fiz um outro gráfico que eu vou apresentar aqui para vocês. Está aqui. Então vocês percebam que houve um crescimento do número de suspensos, né? Primeiro foi muito grande em 2016, depois caiu e agora voltou a crescer. Eu acredito que 2020 e 2021, evidentemente que as empresas têm que se preocupar com a sua própria sobrevivência e acabam deixando de lado de cumprir essas ISO, não fazem as auditorias necessárias, porque tem que fazer auditoria e, consequentemente, não cumprem esses prazos, elas são suspensas. Muito provavelmente, mais uma vez, a pandemia deve ser a causa. Aqui o mesmo gráfico da ISO 14001, que é a de gestão ambiental, que é a que mais nos interessa. Mais uma vez, nós vamos ter ali, entre os anos de 2019, 2020 e 2021, um número válido muito semelhante. Então, 1098, 1048, 1027. O número dos que foram, né, recertificados, bem parecido. O número dos cancelados também, né? Vencidos, mais ou menos o mesmo, tem se mantido estável. Óbvio que está aumentando um pouco agora nesses 2 anos, provavelmente por causa da pandemia. Mais uma vez eu tirei os suspensos. Tá? Eu tirei porque não ficava legal o gráfico, então eu coloquei eles à parte. O que está acontecendo? Nós estamos tendo nos últimos 3 anos 7 suspensos, mais uma vez, não cumpriram, né, algum prazo, provavelmente de alguma auditoria, e consequentemente o seu processo é suspenso porque não entregam a documentação dessa auditoria. Bom, caso você queira conhecer quais as empresas, você pode ir no site do Inmetro, aí você vai encontrar essa página aqui, onde você vai poder consultar as empresas que estão atualmente certificadas. No caso aqui, ó, você pode colocar esse modelo aqui, que é agricultura, floresta e pesca, para você encontrar essas empresas que são mais específicas do setor dentro da porteira. Porque quando você busca pelas empresas, mesmo dentro dessa grande cadeia que é a cadeia do agronegócio, quando você olha as empresas antes da porteira e depois da porteira, elas vão estar misturadas ali com outros tipos de empresas, entendeu? Então aqui nós vamos encontrar as empresas específicas voltadas para agricultura, floresta e pesca. Tá bom? Você vai ter toda essa lista. Basta colocar isso aqui nessa página que você vai encontrar as empresas atuais. Bom, deixa eu relembrar uma coisa para vocês. Você pegar uma certificação de um alimento, a certificação de uma produção, não é a mesma coisa que uma certificação ambiental. A ISO, por exemplo, que é uma certificação ambiental, ela vai ser escrita, ela é elaborada para ser aplicada em vários segmentos. Ela pode ser aplicada no segmento da agricultura, da pesca, da produção de adubos, da produção de carro, de cigarro, de palha de fósforo, bucha, seja lá o que for. E a cadeia de produção de alimentos ela é mais ampla, porque aí tem que analisar aqueles aspectos que eu falei para você. Os levantamentos sociais e ambientais, que são os mais importantes, e, evidentemente, a sustentabilidade econômica. E como a produção agrícola ela tem particularidades, eles estão desenvolvendo modelos próprios para fazer essa análise da produção do alimento, daquela cadeia produtiva de alimento. E dentro disso, nós vamos ter ali a análise das questões ambientais. Analisar e fiscalizar e certificar a gestão ambiental dentro de todo esse processo que é analisar uma cadeia de produção alimentar. Vocês se lembram que, para facilitar essa análise, foram elaboradas essas normas, essas regras. Essas regras, primeiro, ela vai para a empresa.
Vamos imaginar uma indústria. Então ela primeiro vai para a indústria. Aí a indústria vai estudar, vai fazer um levantamento de como que ela está, o que ela tem que melhorar, se ela está seguindo aquela regra ou não. Aí ela faz auditorias internas, ou seja, os próprios participantes daquela empresa vão auditar e ver o que tem de errado e vão corrigir. Quando eles chegam num determinado estágio de adequação à norma, que eles estão seguindo aquele checklist, aquela receitinha lá, né, todos aqueles itens, aí vem o auditor externo para observar se está tudo certo, se ela tem algumas coisas que precisam ser adequadas, né, que tem alguma coisa fora de conformidade, e dependendo das notas obtidas, ela pode ter o certificado ou não. Mas eu falei para vocês que mesmo nesse caso, onde tem uma regrinha, né, muita coisa muito detalhada, que já ajuda muito, isso, tá, gente, não faz o processo automático, né? Não é engatar uma marcha ali e vai, acontece. Que precisa estudar muito detalhadamente a realidade daquela empresa ali. Todos os detalhes para adaptar. E isso, no caso de uma indústria, né, elas já são muito mais padronizadas. É muito mais fácil você comparar uma empresa com a outra ou criar uma norma para uma empresa. Muito diferente no caso do ambiente rural. Porque ele é muito mais diversificado. Quando você fala das culturas, elas são diferentes, inclusive. A produção de animais, por mais que a gente tenha padronizado, também tem as suas particularidades. Então, foram elaboradas normas específicas para fazer o quê? Essa gestão da cadeia de produção de um determinado alimento, de frango, de suíno, de bovino, de fruticultura. Tá bom? E tem algumas normativas que elas são mais amplas, inclusive. Elas não são específicas para um grupo de produção de alimentos, não é só para a fruticultura, só para bovinos, né? Tem alguns sistemas de gestão de produção que eles são mais amplos, que eles abordam vários tipos de produção de alimentos e que podem receber essa certificação desde que consiga seguir aquelas exigências. Tá? Então, por isso que são elaborados subsetores dessa questão da gestão. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns. Por exemplo, o EURIP-GAP. O EURIP-GAP foi elaborado para a Europa, tá? Para o mercado interno europeu. Porém, ele se tornou um sistema de certificação, esse é daqueles que é mais amplo, porque na verdade ele está certificando a produção do alimento, incluindo as questões ambientais dentro dessa certificação, e ultimamente ele foi trocado de nome, ele passou a ser chamado de Global GAP. Por quê? Porque agora ele é mais amplo e ele pode ser aplicado no mundo todo, tá? E muito aceito, diga-se passagem. O BRC, que é o British Retail Council, que é inglês, ele foi feito para o Reino Unido. Porém, também, como ele é um bom modelo, muito aceito, né? Até ali quando tinha essa relação com a comunidade europeia, agora com o Brexit eu não sei como que vai ficar, vamos ter mudanças. Provavelmente é uma das exigências que estão se fazendo aqui para poder sair, né, do mercado europeu, como europeu, porque vocês sabem que assim, o que está acontecendo com o Reino Unido? Ele está saindo desses acordos, desse grande acordo comum que tem no mercado europeu, mas ele não está saindo do mercado europeu. Ele vai ter que criar outros acordos, porque não tem como ele sair do mercado europeu, da economia que circula ali. Eles estão estudando como que ele vai se relacionar agora, como se fosse um outro país, como o Brasil, se relacionando com o mercado da União Europeia ali. Entenderam? Mas esse modelo deles é muito aceito. Nós temos mundialmente também aquilo que se chama produção integrada e no Brasil também, mais uma vez repito, é um sistema de gestão da produção que acaba incluindo as questões ambientais. O PFC, tá, gente, é um modelo de gestão de produção de floresta, de madeira. Tá? A demanda por madeira no mundo todo ela é muito grande. A madeira continua a ser, tanto para a produção daquilo que tem durabilidade, casas, móveis, né? Ou mesmo madeira de custo barato para a produção no uso de engenharia civil, na produção de casa. Ainda nós temos um consumo razoável disso. Nós temos a questão da produção da celulose, que é gigantesca, uma indústria muito grande ainda. Por mais que se fale da modernização, da tecnologia, dos tablets, etc.,
Mas os tablets de escrita ainda eles não chegaram a esse ponto, ainda são equipamentos relativamente caros, com uma mobilidade ainda pequena, tá? Então isso vai demorar um pouquinho até se integrar. Tá? Vocês já sabem que, já deve ter ouvido falar que um outro professor de informática aí no campus, nós fizemos bastante uso em um determinado ano dessas louças eletrônicas que tem aí no campus do Instituto Federal. No caso da disciplina de economia, inclusive, eu consegui lecionar todo um semestre de economia usando e gravando todas as aulas. Foi uma experiência fantástica, porque todas as anotações, todas as reportagens que eu acessei, todos os gráficos de economia que eu fiz, ficaram registrados e eu periodicamente fazia uma revisão com os alunos. Foi uma experiência muito interessante. No entanto, a praticidade disso não estava lá essas coisas, né? Eu tinha que levar o próprio computador, estragava a entrada ali de cabo, depois foi colocado o computador na sala, mas aí normalmente os computadores tinham diversos problemas, né, com os cabos por causa de giz, e pisava, o aluno pisava, o servidor pisava em cima dessas entradas, aí o professor chegava, tirava porque ele queria pôr o computador dele, ou seja, acabou não funcionando. Então ainda o papel é muito necessário, e por isso que nós temos aqui esses certificados. Tem um outro também, que é o FSC, que é outro, esses dois eles dividem aí aproximadamente hoje uns 150 milhões de hectares certificados. No Brasil é o CERFLOR, que é o certificado de produção florestal, inclusive para madeira, que seja exportada, que seja industrializada, precisa ter essa certificação. E aqui nós temos a ISO 14000, que fala sobre gestão ambiental. Então, reforçando aquela distinção, essas outras que eu mostrei aqui, elas são gestões da produção de um determinado segmento, ou de alimentos, ou de floresta, de produtos florestais. A ISO 14000 é uma norma específica para a gestão ambiental, que pode ser, inclusive, aplicado dentro dessas empresas que adotem essas certificações aqui, tá bom? Então vamos lá. Essa Global Cap, tá, gente? Ela é uma iniciativa de 1997, organizada, colocada em prática para garantir que os grandes supermercados europeus não prejudiquem a saúde humana segura dos produtos agrícolas que colocam em suas prateleiras. E hoje ela se tornou uma norma mundial, aceita mundialmente, e 70% a 80% dos principais varejistas e fabricantes na Europa são membros, né, e têm os seus produtos registrados, os seus serviços, o seu processo de produção, de transporte, tudo registrado pela Global Gap. No Brasil, eu já escrevi, inclusive, um artigo sobre isso. Digo, inclusive, particularmente, que dos artigos que eu já escrevi foi o que teve maior repercussão no país, foi replicado por alguns sites, que eu escrevi um artigo sobre o nosso direito a estarmos informados sobre quais agrotóxicos foram utilizados na produção daquele alimento, principalmente alimento in natura, alface, cenoura, tomate, e quando foram aplicados. E que no Brasil não é uma responsabilidade. De quem que é? Do varejista? É do produtor? Daí, quem que tem que dar essa informação? E é um direito constitucional, o direito à informação, o direito à saúde, o direito a uma alimentação adequada. Então, são direitos constitucionais, são direitos fundamentais, além de direitos humanos, que nós temos um grande vazio na normativa brasileira. Essa norma, tá, gente, ela traz as seguintes exigências, né, para você cumprir, basicamente de uma forma assim rápida, que genérica, né? Quais são as exigências? Primeiro, o estabelecimento de uma gestão ambiental que garanta a minimização dos seus impactos ambientais, incluindo o aproveitamento racional dos recursos naturais. Garantindo o uso e manuseio adequados de defensivos agrícolas. Então dá uma paradinha aqui. O que eu falei para vocês? Que esses sistemas, como por exemplo o Global Cap, ele é um sistema de produção de alimentos, então ele vai ser muito mais amplo. E dentro dele vai ter as exigências de um sistema de gestão ambiental. E o que eu li aqui no primeiro e no segundo? O primeiro, justamente falando que tem que ter uma gestão ambiental, e no caso, como é produção de alimentos, o segundo, dando uma obrigatoriedade sobre uma gestão, um controle do uso de agrotóxicos. Só que nesse caso aqui, há uma permissão. Por quê? Porque não é uma certificação de orgânico.
Se for uma certificação de orgânico, tem a exigência número 1, e a segunda seria o quê? Estar livre de uso de insumos produzidos na indústria, agrotóxicos, produtos de fertilização, inclusive modificadores, moduladores de crescimento, né, sementes transgênicas, é óbvio, e aí por diante. Terceiro item, estabelecimento de uma gestão ocupacional visando redução e controle dos perigos e riscos aos quais os trabalhadores rurais estão sujeitos. Então, como é uma gestão de produção, lembra que eu falei para vocês que ele vai ter a preocupação social e a preocupação ambiental, e óbvio também a sustentabilidade econômica. Então ela quer saber, escuta, como que estão as condições de quem produz esse alimento para mim? Quarto, o estabelecimento de uma gestão de qualidade do processo produtivo, garantindo a segurança dos alimentos produzidos. Então você vai garantir a gestão ambiental, de tudo que é resíduo, de quem está te entregando, inclusive, a matéria-prima, como que ele está produzindo isso, por isso que ele afeta toda a cadeia de produção, e depois a própria produção daquele alimento, se é um doce, se é um processado, se é uma geleia, como que ele foi feito? O que são feitos com os resíduos? Gera alguma contaminação? Tem algum passivo ambiental? Tá? 5. O certificado é um documento que valida ao produtor mostrar que é certificado. E a licença de uma relação contratual que o EURGAP e o produtor ou grupo de produtores associam-se por meio de uma pré-licença entre o produtor e o EURGAP, aprovado pelo corpo de certificação. Então, mais uma vez, ele está dizendo o seguinte: a gente vai implantar todo esse sistema, você vai pegar toda essa lista de obrigações aqui, você vai tentar seguir isso o melhor que você puder. Depois nós vamos mandar alguém aí que vai pegar essa lista e olhar se você está cumprindo tudo isso e qual o seu nível de qualidade que você chegou nessa lista. Aí, nós damos certificado, você pode vender dizendo que você foi aprovado por esse grupo aqui. Rastreabilidade, assegurando o acompanhamento total da cadeia alimentícia. Lembra aquele exemplo que eu dei para vocês? Que você sabia de quem era o porquinho, de quem que era o frango que você estava comprando, de quem que era o pé de alface? A rastreabilidade é mais ou menos isso, é você saber o que aconteceu com o alimento. Estão lembrados do exemplo que eu falei do meu artigo? Que fala sobre o direito que nós temos, portanto, a obrigatoriedade do produtor e do varejista lá do supermercado informar qual agrotóxico foi utilizado ali naquele alface, naquele tomate, naquela cenoura. Então é isso, rastreabilidade, eu quero saber o que foi utilizado e quando foi utilizado. 7. Técnicas de produção com o objetivo do uso controlado de agrotóxicos para minimizar o impacto dos resíduos nos alimentos, nos seres humanos e no meio ambiente. Mais uma vez, tá, gente? Partindo do pressuposto que esse sistema de gestão aceita a produção convencional. Se fosse produção orgânica, não pode ter. Proteção do meio ambiente. E nono, aspectos higiênicos para evitar as contaminações químicas, físicas e biológicas, assegurando a inocuidade dos alimentos e os aspectos sociais, enfocando o ambiente de trabalho adequado às necessidades trabalhistas e sanitárias dos trabalhadores envolvidos na cadeia. Ou seja, está querendo dizer mais aquilo que eu te falei novamente, ele tem uma preocupação com o produto, ele quer um produto inócuo, seguro, mas ele quer saber se as pessoas que estão trabalhando também estão no ambiente seguro. Tá? Então é baseada em 4 aqui obrigações gerais, que é segurança no alimento, proteção ao meio ambiente, bem-estar, segurança e saúde ocupacional para quem produz, e se for falar de produção pecuária, o tal do bem-estar animal. Porque além de nós nos utilizarmos dos animais como alimentos, por que temos que desenvolver metodologias que lhe provoquem dor e sofrimento? Se nós podemos desenvolver metodologias que evitem o máximo possível isso nos animais. No caso, tá, pessoal, do modelo britânico, esse desenvolvimento também foi para a rede varejista, né? Para quê? Para criar uma uniformidade de qualidade e segurança alimentar. Diga-se de passagem, um dos pontos aí controversos de disputa entre Reino Unido e União Europeia é essa questão da regulamentação e da padronização dos alimentos, né?
Me parece que os ingleses são muito exigentes quanto a isso, né, quanto a essas regras, e ali havia uma certa disputa. Não era nem por questão de segurança, mas de padronização do formato, do tamanho e da cor dos alimentos. Tudo bem? E quais são as vantagens, tá, de você adotar um sistema como esse, como por exemplo o sistema do Reino Unido, né? O BRC? Que ele é uma prova clara do cumprimento da legislação sobre segurança alimentar. Então você vai perceber que um dos quesitos, quando a gente começar a trabalhar com o sistema de gestão ambiental, que um deles é, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que estudar para aquele setor que você está atuando, toda a legislação que seja exigida ali. Você vai pegar desde a norma constitucional até as portarias e normativas dos ministérios que estejam ligados ali. Então você pega, por exemplo, um frigorífico. Você vai olhar desde a Constituição, tá? Aí você vai olhar os códigos, normas de crimes ambientais, aí depois você vai entrar se tem alguma norma federal específica ali para aquele tipo de atividade, para os frigoríficos. Você vai pegar se tem alguma norma estadual. Aí você vai começar a entrar nos documentos dos órgãos de fiscalização, onde estão essas resoluções, essas portarias. Você vai ver da Anvisa, você vai ver do Ministério da Agricultura, tá, do Ministério, né, do Meio Ambiente, se tem alguma normativa específica para isso. Vê se está adequado a cada um daqueles. Então, tem que ter um controle dentro do sistema de gestão ambiental, inclusive. Nós falamos de um setor que é setor documentos, e dentro desse setor documentos tem um que é só sobre as normativas. E essas normativas elas precisam estar, né, por um funcionário, por um membro da equipe, estar o tempo todo consultando para ver se essas normas estão adequadas. Quando se fala de empresas grandes, é normal eles terem lá um escritório, né, nesse caso das normativas, um escritório de advocacia, que tenha especialistas ou um especialista em direito ambiental e que periodicamente vai dando essas informações. Ele não trabalha muitas vezes exclusivamente para a empresa, presta consultoria para várias empresas que atuam nesse setor e ele vai informando essas mudanças que vão tendo, né? Faz uma diferença competitiva, então é óbvio. Nós vamos assim falar muito desse caso e agora ele tomou uma importância muito grande, que é por causa do possível tratado entre o Mercosul e a União Europeia, que a União Europeia vai exigir, ponto. Tenho que reclamar, falar mal do Macron, se o nosso atual presidente é um crítico, e parte desse pressuposto, como eu falei para vocês, que a Europa está interessada nos recursos naturais, por isso que criticam o Brasil. Tá? Como eu falei para vocês, na minha opinião, tá, de estar mergulhado dentro disso, de estudar sobre o assunto, nós não podemos misturar a opinião de um empresário lá na Europa, um francês, mais especificamente falando, ou um político, ou o presidente atual da França, com a opinião do europeu comum, aquele cara que vai comprar o produto brasileiro. Então, esse caminho dessa disputa, tá, gente, é uma disputa de egos e uma disputa eleitoreira, fazer esse tipo de crítica. Porque na hora do, vamos ver mesmo, na hora de efetivar o tratado e de vender para esse pessoal, as empresas vão exigir. Os produtores, as cooperativas, as associações que perderem negócios com a Europa, não vão adiantar ir atrás de um ex-presidente, que já vai ser ex-presidente nesse momento, bater na porta dele e falar, escuta, ó, você falou isso, você brigou, agora nós estamos aqui com essa situação, o que a gente faz? E nem que esteja um presidente atual indicado por esse grupo, com essa mesma linha ideológica. Isso não vai resolver. Então o Brasil vai ter sim que se adequar a essas exigências ambientais. E pensa errado também, tá, gente? Pensa errado quem acha que as grandes lideranças, as lideranças pensantes do agronegócio, concordam com essa disputa ideológica tola que ocorre nas redes sociais. Quem assiste os congressos, por exemplo, de agronegócio, vai perceber que no discurso de todas essas lideranças pensantes do agronegócio, o que eles vão falar? Eles vão falar, nós temos que nos preocupar com a questão da sustentabilidade. De sermos efetivos com a sustentabilidade no Brasil, sustentabilidade econômica, social, ambiental,
sermos efetivos, realmente fazermos e demonstrarmos isso para a sociedade internacional. E como? Como que a gente demonstra? Obviamente, através da certificação. Inclusive, com certificação feita por instituições internacionais. Porque nós vamos precisar desse mercado. Na verdade, esse discurso, tá, de falar que tudo isso é só uma questão de ideologia, é só uma discussão de interesse nos nossos recursos naturais, tá? Só esse papinho aí não vai resolver, não vai mudar a realidade. E eu digo para vocês, do que eu percebo lendo sobre o assunto, estudando sobre o assunto, isso num futuro um pouquinho mais à frente. Um pouquinho mais à frente. Você sabe quem vai exigir isso também? A China. A China também não vai ficar esperando isso. Falar, mas lá os caras contaminam um monte, lá eles exploram o próprio chinês. Sim. E daí? Isso vai impedir que eles exijam dos países um determinado controle sobre o que eles estão comprando? Não. E outra coisa, gente, a gente não pode confundir essa realidade de ditadura, de mortes e tudo que muito provavelmente deve ocorrer na China, né? Provavelmente pelo que indicam os dados, o que a gente vê nas notícias por aí, perseguição de grupos, segregação, tudo isso que provavelmente ocorre lá. Mas isso não impede que o governo chinês trabalhe num processo de melhoria da qualidade do chinês comum. E isso está ocorrendo, o poder de consumo do chinês está melhorando, as condições sociais estão melhorando. Então, gradativamente, a própria China, internamente, ela vai começar a pôr um pouco mais de rigor nas suas normas ambientais, nas suas condições sociais, nível de salário, e aí vai. E, consequentemente, ela vai exigir mais ainda de quem ela compra. Então, isso pode acontecer. Na questão da Europa, é imediato, por causa, né, se for desenvolver esse tratado, Mercosul e União Europeia, que está travado, evidentemente, por problemas na Europa, pela pandemia, por líderes, né, de grande importância na Europa, mas aqui, especificamente, está travado, porque nós temos 2 presidentes com linhas ideológicas, e digamos que nessa questão do mercado internacional eles não são muito pragmáticos, né? E aqui eu coloco a crítica aos 2 presidentes, né? Tanto um à esquerda na Argentina, como um supostamente à direita no Brasil, porque hoje, por todas as atitudes que o governo brasileiro vem tomando, especificamente seu presidente, nós não podemos mais caracterizá-lo, né, como de esquerda ou de direita, tá? A não ser, por enquanto, meramente o discurso. Mas nós vamos precisar pensar nisso, porque é uma questão competitiva, não tem jeito. Eu vou falar aqui muito especificamente, mesmo você que é muito ligado nesse governo, que você acredita muito nesse governo, que você seja lá, podemos usar esse termo aí, bolsonarista, nem no sentido de elogio, nem no sentido pejorativo, mas no sentido real mesmo, de você acreditar que esse atual presidente é uma liderança que pode modificar o país, e talvez seja, né? Talvez as críticas que eu estou fazendo aqui sejam erradas, mas nesse aspecto, com isso que tem se demonstrado, especialmente, né, com as demonstrações do seu ministro do Meio Ambiente, nós estamos trabalhando para perdermos um grande mercado no futuro. Mesmo que você que seja ruralista, que tenha uma mega fazenda, que pense em produzir e que um dia você precise desse mercado europeu, o que está sendo feito no Brasil é uma desconstrução para termos esse mercado no futuro. E nós temos que refletir sobre isso. Inclusive você que vive do agronegócio. Tá? Mas voltando lá. Também isso garante maior facilidade de comparação e transparência em toda a cadeia de abastecimento. E é evidente que a palavra transparência hoje é necessária, né? Eu falo para vocês que tem um outro trabalho que eu faço, principalmente com cursos de pós-graduação, que é essa questão de avaliação de bens, principalmente avaliação de bens do ambiente do agronegócio, de empresas, de equipamentos, de propriedades rurais. E o que acontece quando você tem boas avaliações? Quando você tem boas avaliações, que as pessoas estão bem informadas, não vai ter aquele que vai perder um monte no negócio e aquele que vai ganhar um monte. Que parece que é uma boa, não, isso aqui é um super talhão, lembra daqueles vendedores de carro antigamente?
que as pessoas não tinham informação sobre preço, então ele comprava por um preço pequeno e vendia por um preço muito maior. O que a tabela FIPE fez? Ela corrige essas distorções. Eu não acho que a tabela FIPE seja perfeita, ela tem também os seus problemas, mas ela corrige essas distorções. Uma pessoa que não entende nada de carro, ela vai comprar um carro usado hoje, ela pode consultar a tabela FIPE e ter uma ideia da média nacional do preço daquele modelo, daquele ano. Pelo menos uma aproximação. Então, a transparência, gente, ela reduz essas disparidades de quem está ganhando muito e pouco numa negociação, que é o que a gente chama de assimetria de informação. Mas o que ela traz de vantagem? É que se ninguém perdeu aqui, manteve o equilíbrio do mercado. A tendência dessas pessoas é repetirem negócios. E quanto mais gira a economia, mais rápido, gente, mais a sociedade fica rica e não alguém fica rico. Entenderam? O giro, a velocidade com que o dinheiro transita de uma pessoa para outra. Então, a informação é importantíssima. E a transparência naquilo que você está vendendo agiliza, facilita, dá segurança. Tá? E a pessoa não, né, o mercado consumidor internacional não vai se incomodar de pagar um pouco mais por isso. Isso é muito importante. No caso dos orgânicos, lembrando que a média, segundo estudos feitos, pode ter aí um sobrepeso de até 30% dos orgânicos. Eu, particularmente, não sou adepto dessa questão dos orgânicos conquistarem o mercado por terem sobrepeso. Eu não sou adepto dessa teoria. Mas isso é um fato e ele existe. Tá? Nós podemos conciliar segurança alimentar e controle de qualidade. Por que facilita muito, gente? Porque, como eu falei para vocês, os sistemas, tanto de gestão ambiental como gestão de controle da produção, ele é feito em cima de um checklist. Então, primeiro, a empresa que quer ter o certificado, ele vai pegar, ele vai fazer um estudo, eu vou mostrar para vocês como que é feito esse estudo. Aí tem todo o processo de adaptação interna da empresa. Então, é muito mais fácil quando você segue um documento elaborado, pensado, estruturado, que passou pela mão de um monte de gente especialista. Aí o controle fica muito mais fácil. Do que você tentar criar um controle ambiental na sua empresa, do nada, do zero. O gasto de tempo, de energia e a possibilidade de dar errado é muito maior. Facilita o controle de todas as etapas da produção, minimizando os perigos de contaminação, garantindo a segurança dos alimentos produzidos e ou embalados. Ótimo, tá? Só confirmando aquilo que eu já falei, dessa facilidade da gente exercer o controle sobre a cadeia produtiva. Permite o acesso a novos mercados, graças ao aumento da qualidade e ao cumprimento dos requisitos de muitos dos grandes distribuidores. Então, porque é o seguinte, o que já acontece hoje na Europa e um pouco, podemos dizer também no Brasil. Aquele distribuidor que entrega lá para o varejista ou o próprio varejista, lembrando que as redes, as grandes redes de supermercado, isso vocês estudam lá na disciplina de Fundamentos do Agronegócio, tá? Lembrando que em Fundamentos do Agronegócio, que as grandes redes varejistas, elas simplesmente extinguiram uma etapa que eram esses distribuidores. Eles ainda existem, evidentemente, nem todos os setores eles foram engolidos pelas grandes redes. Mas essas redes hoje, elas já fazem o pedido delas direto aonde? Direto à indústria. Então, esses distribuidores ou essas grandes redes varejistas, eles já sabem o que o seu consumidor prefere. E o que o seu consumidor prefere pagar mais, inclusive, para ter um alimento que deu segurança para quem trabalhou, que deu segurança ao meio ambiente e vai dar segurança alimentar para ele. Na Europa isso hoje é muito comum, tanto que eu falei para vocês que tanto o Global Gap como o BRC britânico, na verdade, eles foram desenvolvidos justamente para padronizar o quê? As redes de varejistas. Aquele pessoal que está fornecendo ali para o consumidor. Então, esses varejistas, eles já sabem o que precisa. Eles sabem da exigência desse mercado consumidor. Então, quando você chega com esse certificado, o varejista fica tranquilo. Vai falar, opa, vai atender às exigências do meu mercado consumidor. E ele é facilmente integrável com outros padrões de segurança alimentar. Ou seja, aqui ele está falando especificamente do BRC, né, do britânico, tá? Em que ele pode ser facilmente adaptado com outros sistemas de segurança alimentar que tenha lá alguma especificidade para um determinado produto ou para um determinado mercado. Tá?
Bom, falando um pouquinho, tá, gente, sobre a certificação orgânica. Tá? Essa certificação orgânica é um mercado gigantesco para crescer. Tá? Eu já falei para vocês em outras ocasiões que eu não sou contra a certificação. Às vezes quem me vê falando em retalhos, em pedaços, pensa que eu sou contra a certificação dos orgânicos. Eu sou contra esse modelo de certificação atual. Por quê? Porque ele encarece o produto. E tem transformado a produção de orgânicos em uma produção gourmet, uma produção para poucos consumidores. Aquele mercado bastante, elitizado. Só que qual é a função do orgânico? É nutrir melhor, é dar segurança alimentar. E para quem? Só para quem é rico? Não, ele tem que dar segurança alimentar para todo mundo. Então a meta da produção de orgânicos tem que ser para atender todo o mercado consumidor. E por incrível que pareça, os orgânicos, a idealização de produção orgânica, ela iniciou para ser um produto mais barato e não mais caro. E esse modelo atual de certificação, na verdade, ele gera ali empregos e tal, mas por empresas que ganham muito. Então eu acredito no modelo de certificação que é um modelo de certificação regional. Que evidentemente tem lá suas complexidades, as suas dificuldades, mas eu acho que é muito mais interessante para o mercado, para os produtores. Que sejam estabelecidas certificações regionais. E que aí a fiscalização seja ali por uma amostragem, determinado grupo de produtores, e que a partir do momento que você vai produzir ali naquela região, você tem que se adequar àquelas condições. É evidente que isso enfrenta um monte de entraves burocráticos, legais, não é um negócio tão simples assim. É questão de direito da propriedade. Mas eu acredito que seja um sistema muito mais econômico. E, consequentemente, pode tornar o produto também mais barato. E é óbvio que tem que crescer em escala a produção e a certificação orgânica. Hoje nós temos uma quantidade considerável de produtores orgânicos que simplesmente afirmam isso. Você tem que confiar nele. Volta naquele exemplo antigo, que você conhecia o cara na vila que produzia o alface, que produzia o frango, que produzia o porquinho. Por quê? Porque esses produtores não têm muitas vezes conhecimento e não têm recursos para fazer essa certificação. Talvez seria o caso de aumentar a questão das organizações, criarmos mais associações, mais cooperativas para fazermos essas certificações? Talvez. Há aqueles que preferem um caminho mais intervencionista, talvez o Estado fazer mais desse trabalho? Não sei, também tem lá meus questionamentos. Tá? Mas isso é uma coisa que a gente precisa pensar muito. Tá? Só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal, falando um pouco do mundo da produção de orgânicos, na Oceania, por exemplo, hoje nós temos mais de 27 milhões de hectares. Na Europa nós temos mais de 13 milhões de hectares. Na América Latina, 7 milhões. Na Ásia, quase 5 milhões de hectares. Na América do Norte, 3 milhões de hectares. Na África, quase 2 milhões de hectares. Então nós temos aí grandes áreas e há um crescimento, uma perspectiva de crescimento muito grande. E ainda o mercado nacional e mundial de orgânicos está dominado por esse sistema de certificação que está aí. Então ainda é um amplo campo de trabalho, inclusive, se trabalha com essa certificação. Aqui, tá? Nós temos na Argentina uma área considerável, mas é do quê? De pastagens. Nós temos ali produção orgânica de leite, produção orgânica de carne, e esse mesmo produto nós temos também na Austrália. Tá? No Brasil, atualmente, tá, o maior certificador é o Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento. Então deixa eu até aproveitar, eu vou repetir isso várias vezes para vocês, mas já é bom dar uma reforçada aqui, já falar de início. Então é o seguinte, quando você vai ter uma certificação, seja ela do que for, de orgânicos, do Global Gap, certificação da ISO 14000, da ISO 9000, tá?
Quem vai fazer essa certificação para você, né, quem vai fazer a auditoria e dizer que você está aprovado para ter esse selo, essa certificação, são empresas, pessoas que fazem cursos, se especializam, tem várias exigências legais, inclusive, para isso. Tá? Podemos até fazer uma comparação, né? Como tem lá todas aquelas regras no direito processual civil, no direito processual penal, para a imparcialidade do juiz, tem também essas regras para a imparcialidade dessa pessoa, dessa empresa que vai fazer essa fiscalização, essa auditoria. Então, essas pessoas, ou essa empresa, que recebe uma autorização, tá, gente? Faz esse curso, tal, tem que cumprir um monte de requisitos, e aí ele então pode fazer essa auditoria e diz, ó, ele está dentro da conformidade, ele pode então ser certificado. Nos seus produtos pode constar que foi aprovada a ISO 14000, por exemplo. Tá? Bom, só para vocês terem uma ideia, tá, do rigor, vamos dizer, do rigor legal, que é a questão da certificação orgânica aqui no Brasil, eu vou ler um pouquinho para vocês a partir do artigo 3º até o artigo 7º da Lei 10.831, tá, de 2003, que ela dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências. Então, dá uma olhadinha só. Artigo 3º. Para sua comercialização, os produtos orgânicos deverão ser certificados por organismo reconhecido oficialmente, segundo os critérios estabelecidos em regulamento. Então, olha só. Para você apresentar um produto ao mercado como orgânico, ele tem que estar certificado. Então, vou repetir isso. Lembra lá aquele esqueminha que eu mostrei, que você tem um mercado, né, aí você tem um produto ali que precisa ter um certificado para comprovar que ele é orgânico? É isso. Então, o que a lei está dizendo? Ó, se você quer colocar um produto e dizer que ele é orgânico e cobrar lá 20% a mais dele e vender, porque as pessoas vão pagar 20% a mais, você precisa ter um selo de certificação. Só que esse selo não é você. É uma instituição, uma empresa, um profissional que, aqui diz, né, foi aprovado oficialmente segundo critérios estabelecidos legalmente para isso. Então, até esse cara que vai ser o fiscalizador, que vai ser o auditor, ele precisa cumprir essas regras. Lembra que eu falei para vocês? Aí ele vai fazer a auditoria e falar, sim, você está em conformidade com a norma tal. Aí você pode pôr lá o teu selinho. Tá? Parágrafo 1º. No caso da comercialização direta aos consumidores por parte dos agricultores familiares, óbvio, orgânico no Brasil, né, gente, tinha que ter essa preocupação, porque ela vai ser feita por pequenos produtores, sem muito recurso, sem muito conhecimento. Inseridos em processos próprios de organização e controle social, previamente cadastrados junto ao órgão fiscalizador, a certificação será facultativa, uma vez assegurados aos consumidores e ao órgão fiscalizador a rastreabilidade do produto e o livre acesso aos locais de produção ou processamento. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte: aquele processo formal de você pagar tudo aquilo para ir o agente lá, no caso dos pequenos produtores da agricultura familiar, e que vão ser os responsáveis por essa produção de orgânicos no país, eles não têm obrigatoriedade de cumprir com isso. Mas o órgão fiscalizador, aí no caso um órgão público, tem total liberdade de entrar na propriedade e fazer essa fiscalização. Que normalmente não vai ser feito em todos. Pode ser feito o quê? Por uma amostra. Parágrafo 2º. A certificação da produção orgânica, que trata o caput desse artigo, enfocando sistemas, critérios e circunstâncias de sua aplicação, será matéria de regulamentação dessa lei, considerando os diferentes sistemas de certificação existentes no país. É óbvio que ele está falando isso, como eu falei para vocês, porque tem diferentes sistemas de certificação. A certificação não é uma lei, é algo que ele opta por fazer. Mas nesse caso, vocês perceberam o que a lei está fazendo? A lei está dizendo, olha, para você poder apresentar um produto como orgânico, ele está certificado. Então você meio que obrigou por lei a fazer a certificação. Artigo 4º. A responsabilidade pela qualidade relativa às características regulamentadas para produtos orgânicos caberá aos produtores, distribuidores, comerciantes e entidades certificadoras, segundo o nível de participação de cada um.
Continuando no parágrafo único. A qualidade de que trata o caput desse artigo não exime os agentes dessa cadeia produtiva do cumprimento de demais normas e regulamentos que estabeleçam outras medidas relativas à qualidade de produtos e processos. Eu até gosto de fazer uma comparação aqui nesse momento com aquele artigo que eu escrevi sobre os agrotóxicos que vão nos alimentos. Então olha só, para você produzir orgânico, é feita toda uma exigência, né, de gasto, inclusive com a certificação, ou no caso específico aqui, uma regulamentação um pouco distinta para os produtores da agricultura familiar. E vocês estão vendo que é responsabilizado, né, o produtor, o varejista, o certificador e tudo mais. E o interessante é que quem produz o convencional com agrotóxico não tem essas mesmas responsabilidades. Vocês perceberam que nós tínhamos que ter uma inversão, né? Tinha que ser livre a produção de orgânicos, e com essas obrigatoriedades, quem produz o alimento perigoso, que é utilizando o agrotóxico. As coisas são invertidas, né? Artigo 5º. Os procedimentos relativos à fiscalização da produção, circulação, armazenamento, comercialização e certificação de produtos orgânicos nacionais e estrangeiros serão objeto de regulamentação pelo Poder Executivo. Então, lembrando vocês que foi um tema que a gente discute lá em Direito Agrário e Ambiental, que eu falo para vocês que às vezes se elabora uma lei, e essa lei, até para que ela seja viável, ela tem que ser muito genérica. Não é função do legislador ficar detalhando ela. Por quê? Porque o legislador vai acabar caindo lá naquela autonomia, naquela discricionariedade que tem o Poder Executivo, de como que ele vai fazer aquilo. Ele é obrigado a fazer. Agora, como ele vai fazer, com que gasto, com que orçamento, com que dinheiro, quais funcionários, qual equipamento, dentro de qual órgão ele vai alocar isso, isso é uma escolha dele, do Executivo. E aí precisa de uma regra, precisa de um regulamento para dizer para aquele servidor que vai atuar nessa fiscalização como que ele vai fazer aquilo. Então acaba ficando por conta do Executivo escrever esse regulamento. Parágrafo 1º desse artigo 5º. A regulamentação deverá definir e atribuir as responsabilidades pela implementação dessa lei no âmbito do governo federal. Parágrafo 2º. Para a execução dessa lei, poderão ser celebrados convênios, ajustes e acordos entre órgãos e instituições da administração federal, estados e Distrito Federal. Porque nós temos, óbvio, dentro dos estados, secretarias, e até dentro de grandes municípios, né, que tem uma arrecadação considerável, nós temos até órgãos municipais com capacidade técnica de também fazer isso. Artigo 6º. Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, a infração das disposições dessa lei será apurada em processo administrativo e acarretará, nos termos previstos em regulamento, a aplicação das seguintes sanções, isolada ou cumulativamente. Inciso 1º, pode ter uma advertência. Inciso 2º, multa de até R$1 milhão. Inciso 3º, suspensão da comercialização do produto. Inciso 4º, condenação de produtos, rótulos, embalagens e matérias-primas. 5º, inutilização do produto. 6º, suspensão do credenciamento, certificação, autorização, registro ou licença. E 7º inciso, cancelamento do credenciamento, certificação, autorização, registro ou licença. Então percebam o quanto é rigoroso, né, essa relação em relação à certificação. Então, primeiro lá em cima que eu falei para vocês, né? A certificação pela qual você optou, ela é livre. Mas a lei diz o seguinte, né? Que para você apresentar um produto como orgânico, você tem que se encaixar dentro do que a lei diz aqui, né? Ou você cumpre com essas obrigatoriedades, ou você tem que estar dentro daquele grupo de agricultura familiar. E mais, se você descumprir isso, né, ou fizer algo em desacordo, não estar cumprindo as regras daquela certificação, de alguma forma você burlar essa certificação, você pode ter essas penalidades aqui isolada ou cumulativamente. E por fim, o artigo 7º, caberá ao órgão definido em regulamento adotar medidas cautelares que se demonstrem indispensáveis ao atendimento dos objetivos dessa lei. Assim como dispor sobre a destinação de produtos apreendidos ou condenados na forma de seu regulamento.
Parágrafo 1º, o detentor do bem que for apreendido poderá ser nomeado seu depositário. E parágrafo 2º, os custos referentes a quaisquer dos procedimentos mencionados nesse artigo correrão por conta do infrator. Tá? Então nós temos umas regras bem rigorosas, tá, gente, para a nossa certificação de orgânicos no país. Tá? Bom, como eu falei para vocês, tá, gente, nós temos que fazer uma separação, né? O que é certificação de produtos ou de um produto? Por exemplo, né, nós temos a certificação para a produção florestal, ela é bastante específica, né? E o que seria a gestão ambiental? O sistema que faz a gestão ambiental. E agora nós vamos afunilar, então nós vamos começar a estudar a gestão ambiental. E para isso, nós vamos estudar o quê? A norma da ISO. Como eu falei, existem outras? Sim, mas nós vamos trabalhar com o quê? Com essa que é a mais adotada no país. E dentro dessas normas, né, o que nós temos já produzido no Brasil? Nós temos o que a gente chama de série. O que é uma série? Então você vai pegar a norma 14.000, na verdade a norma 14.000 é uma série de normas que trata de diferentes aspectos da gestão ambiental. E são produzidos novos documentos, alguns para adequarem, reformarem as que estão, né, sendo utilizadas, e outras que vão surgindo para regulamentar novos aspectos dessa gestão ambiental. Então, por exemplo, a 14.001, ela foi renovada em 2015. E ela fala sobre os sistemas de gestão, os sistemas da gestão ambiental e os requisitos com orientações para o seu uso. Já, por exemplo, a ISO 14.004, ela fala do sistema de gestão ambiental, das diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio. A 14.005, também de 2012, fala dos sistemas de gestão ambiental, diretrizes para implementação em fases de um sistema de gestão ambiental, incluindo o uso de avaliação de desempenho ambiental. A 14.015, de 2003, fala da avaliação ambiental de locais e organizações. A 14.031 fala da avaliação do desempenho ambiental. A 14.040, avaliação do ciclo de vida, princípios e estrutura, e assim vai. Então, conforme vai se criando um documento dentro desse grupo que trata sobre, né, um sistema de gestão ambiental, eles vão dando uma numeração. Essa numeração, óbvio, tem todo um conjunto de regras para isso, tá? Nós, evidentemente, nessa disciplina, tá, gente, não vamos estudar todas elas. Nós vamos nos deter basicamente, né, nas diretrizes básicas, no modelo de implementação, como que ela funciona, na metodologia, para você entender ela de uma forma geral. Por quê? Se você for aplicar, primeiro tem que ver se você vai aplicar essa norma. Você pode optar por outra norma de gestão ambiental. Então primeiro você tem que ver se você vai aplicar essa. Outra, quem vai aplicar vai começar isso por partes. Tá? Você vai começar isso por partes dentro da empresa. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é conhecer a norma atual. Você está tendo aula aqui, referente, lógico, ao nosso segundo semestre de 2020, nós estamos em 2021, mas pode ser que você vai entrar numa empresa e vai se envolver num processo de gestão ambiental daqui 3, 4, 5, 10 anos. E lá já pode ter mudado a norma. Então, a nossa ideia aqui é você ter essa concepção do que seja a norma e como ela funciona de uma forma geral. Por quê? Porque as minúcias, os detalhes têm que ser feitos na hora que está aplicando realmente a norma. Entenderam? Muito bem. Depois que você tem esse conhecimento geral, tá, pessoal? Que lá nas etapas, primeiro você vai estudar aquela norma, conhecer como é que é o processo, você vai conhecendo elas também por etapas. Porque não há uma aplicação simultânea e imediata de todas as normas de uma vez. Então você vai conhecendo essas normas também gradativamente. Outro aspecto importante é que essa implementação de normas,
no caso da ISO, da 14000, ela vai ser feita em empresas de porte médio a grande. Ou num grupo que seja relativamente grande, se você unir lá produtores, ou numa associação, numa cooperativa, para implementar isso aqui, de alguma forma. Você vai ter que contratar um especialista que assessore isso, essa implementação. Então, normalmente existem profissionais que estudam, o trabalho deles é isso, é estudar esse tipo de norma aqui, inclusive. O cara é especialista em ISO 14000. Pode até, o cara conhecer outras? Até pode, mas normalmente essas pessoas, elas se especializam em um tipo de norma. E ele vai acompanhar essa implementação da norma. E há casos, inclusive, que você precisa ter mais de um especialista, dependendo da área que está sendo aplicado. Tá bom? Então, a nossa ideia aqui não é você ficar um expert na ISO 14001. Não é isso. Porque isso não seria de muita aplicabilidade para a sua vida nesse momento agora. Tá bom? Bom, agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos colocar nesse finalzinho da aula aqui e já preparando para a nossa terceira e, acredito, penúltima aula, nós vamos colocar o pezinho dentro da ISO, especificamente da ISO 14000. Então, quando você vai fazer a aplicação, você vai começar, o que eu falei? Primeiro, tá, gente, faz curso, estuda, vê uma pessoa, faz palestra, né? Apresenta essa forma geral que eu estou apresentando, depois já entra na norma, aí sim estudar aquela norma, a atualizada, aquela ou aquelas que vão ser utilizadas nesse momento agora. Conheceu, tá? Sabendo do assunto, tem aquela visão geral, né? Aí vai para qual etapa? A etapa de diagnóstico. Então, nessa etapa de diagnóstico, normalmente o que se faz? Em cada setor se faz, escolhe uma pessoa, normalmente alguém que conheça muito bem o setor. Essa pessoa, dentro desse setor, ele vai fazer uma lista, por isso que eu falei para vocês, a norma, ela traz uma orientação, e traz uma orientação até relativamente detalhada, mas ela não é uma aplicação direta na empresa, porque cada empresa, você pega uma empresa que faz móveis, é diferente de uma empresa que faz parafuso. Então, aí dentro dos setores, eles vão identificar os pontos positivos e negativos. Né? Quando você fala de uma empresa de porte médio a grande, pode ser que o pessoal que está lá no administrativo, lá nas decisões estratégicas, nem sabe de problemas que estão sendo enfrentados com a máquina ali, com o operacional mesmo. E de contaminação, inclusive, que ela está gerando, de barulho que ela está gerando, de vazamento de óleo, de um monte de coisa que o pessoal está quebrando galho ali, resolvendo no dia a dia, colocando a coisa para funcionar. Então é nesse momento, inclusive, que aí os problemas, as minúcias, os detalhezinhos vão começar a ir para um papel. Ou para um computador. E aí que é importante o sistema, porque começam a vir essas informações de uma forma sistematizada. E é na empresa toda. Não é aquela coisa do funcionário mais antigo, que portanto tem mais moral com o supervisor, ou com o gerente, ou com o dono, que chega e fala, aquela máquina tá perigosa, tá vazando óleo, vai explodir, pá, tá muito barulho, é muita fumaça, mau cheiro, ou os resíduos. E às vezes tem um problema lá com um setor que tem funcionário jovem que não tem nem coragem de falar nada. E tudo de uma forma bagunçada, né? Que ele chega, fala, entra por aqui, sai por aqui do gestor, porque o gestor está pensando lá naquele financiamento que ele tem que conseguir no banco tal, que as entregas que ele tem que fazer no dia tal. Então aqui não, a coisa começa a sistematizar, entende? Começa a organizar. Isso já faz um bem enorme para a empresa. Por isso, gente, que há um estudo, né, dessa grande afinidade entre a ISO 9000 e a 14000. Elas são complementares em muitos aspectos. A 9000 ela prepara muito o ambiente para chegada e o uso da 14000. Então, depois que identifica todos esses possíveis pontos negativos, faz todo um relatório por setor, alguém tem que formatar isso, organizar. Aí é feita uma reunião para definir como que você vai dar ponto nisso, porque tem que ter uma pontuação, tem que mensurar. Não tem como chegar assim, como que está o aspecto ambiental no seu setor? Tá ruim. Tá bom, o que é ruim? Tá excelente. O que é excelente? Então tem que ter pontuação, gente. E às vezes essa pontuação tem que ser medida. Tem barulho. Chega lá e medir o barulho. Tem um mau cheiro. Por quê? Devia ter, não tem?
Tem que olhar a máquina, consultar o cara que forneceu o equipamento, por que tem esse cheiro, algum risco, algum perigo, ó, tem um vazamento, por que tem esse vazamento, o que está acontecendo. Então às vezes tem que ir no manual da máquina, tem que entrar em contato com o fornecedor para ver, entender por que aquilo está acontecendo. A gestão dos resíduos. Você tem que pôr uma nota para aquilo. O X dos resíduos a gente consegue mandar para reutilização, para reciclagem, virar adubo, né? Ou nada disso, tudo vai ser jogado no rio ali no fundo da empresa, entendeu? Então tem que ter uma nota para isso, você tem que estipular um valor. Né? E de preferência, tá, gente, que essa pontuação em cada setor, ela tenha aqui uma padronização. Senão, quando isso chega lá na alta gestão, não tem como o cara comparar. Então tem que ter uma padronização de que tipo de notas. Percebam que é trabalho. É trabalho para implementar, por isso que se gasta. Né? Quando se fala por que vai implementar isso, primeiro você tem que ser competitivo, tem que gerar, além, óbvio, da própria segurança legal de você não levar uma multa gigantesca, mas tem que gerar também competitividade. Né? Depois que é elaborado isso, aí você volta lá naqueles pontos negativos e positivos, que você já tinha feito todo um detalhamento, agora você reconstrói tudo aquilo com a pontuação, aí você tem que chamar de novo aquele responsável, explicar um por um como que ele vai dar nota, como que ele avalia o setor dele, ou se vai ser alguém responsável, às vezes tem um engenheiro químico, né, um técnico que é responsável, que consegue aferir, então às vezes ele vai na empresa toda e mede tudo que tiver que medir, e aí ele vai colocar essas notas, e aí isso vai ser transformado num relatório. E importante é que nesse relatório tenha gráfico. Tem que ter gráfico, gente. Por quê? Porque a visualização numérica, por exemplo, você pegar o relatório mesmo, tá aquele centenas, dezenas e centenas de perguntas com notinha. O cara vai folhear aquilo. Para que serve? O cara que está lá na gestão estratégica da empresa. Não tem como tomar decisão desse jeito. Você precisa olhar e ter uma visão geral da situação. Como que você olha isso? Com gráficos. Então tem todo um estudo, por isso que muitas vezes se contrata um profissional para ele fazer isso, porque é justamente esse profissional já treinado, que já estudou, que muitas vezes esse pessoal, eles fazem curso, acompanham outros profissionais que estão fazendo essa questão da gestão e tem essa capacidade de elaborar um relatório para aquela situação daquela empresa. E que fique transparente isso, né, aos gestores, né, estratégicos, porque são eles que vão tomar as decisões a partir dali. Beleza? No nosso próximo encontro, pessoal, nós vamos ver sobre quais são os itens para se fazer esse diagnóstico. Basicamente, eu já falei para vocês que aí vem caso a caso, depende da situação da empresa, mas tem algumas regras básicas ali, alguns quesitos básicos que a própria norma já recomenda, que já traz isso, que são levantamentos que têm que ser feitos, e você já sabendo disso, como eu falei, facilita. Porque você já consegue fazer um levantamento assim, perto de todas as necessidades que precisam ser feitas para fazer um bom relatório. E depois, as próximas etapas do que seria esse sistema de gestão ambiental. Um grande abraço a todos. E, se possível, tendo interesse, lembre-se que eu estou utilizando essas aulas também para o meu canal, no qual eu tenho interesse de divulgar esses conteúdos. Então você pode deixar o seu like. E se você sabe de alguém que tem interesse nesse tipo de assunto, transfira o vídeo, faça o compartilhamento, tá? Que isso ajuda também a divulgar os conteúdos do meu canal. Valeu, um abraço e o conteúdo e as atividades estarão no Google Class.